Acharam? Está escrito assim: achado. Porque Deus o trasladara, visto como antes da sua agradara a Deus. Para o livro de Gênesis, no capítulo 5, para ler a citação deste homem pela primeira vez. E são apenas 7 versículos no capítulo 5 de Gênesis que comentam o seu nome, que comentam sobre a sua vida. E esse capítulo 5 de Gênesis traz a genealogia de cada habitante no princípio do mundo, e quem ele gerou e quanto tempo essa pessoa viveu. Então começa falando, por exemplo, aqui no capítulo 5 de Gênesis diz assim: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. No princípio se vivia muito, porque a matriz era muito boa. É como você ter um cartucho de tinta de uma impressora. Quando ele está novinho, a impressão sai bem firme, Se você imprimir na cor preta, por exemplo, a impressão está muito boa, mas quando a tinta vai acabando, vai ficando fraquinha, as cópias que você imprime. A matriz naquela época da criação, o Adão, era uma matriz excelente. Por isso que eles viviam muito. Tinha um DNA fabuloso, uma sequência genética maravilhosa, uma coisa incrível, inconcebível para a gente. Então, eles viviam muito. Aliás, tinham que viver mesmo, porque a terra era deserta, tinham que povoar esse planeta. Mas veja o detalhe, que eu li para você no versículo 5, que depois que Adão viveu tudo isso, o que diz o final do versículo 5? Morreu. Aí depois no versículo 8, você vê que o filho que Adão gerou, o Sete, olha o que diz: e foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. Viveu muito, mas não para sempre, morreu. Aí você vai aqui no versículo 11, diz sobre o Enos que o Sete gerou, e foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. O versículo 14 diz assim: e foram todos os dias de Cainã 910 anos, e qualquer criança que estiver lendo isso pela primeira vez vê que os homens morrem. Versículo 17: e foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared, que foi o filho desse Maalalel, e viveu Jared 162 anos, e gerou quem? O Enoque. Foi aí que o Enoque apareceu. A palavra diz que ele é da 7ª geração depois de Adão. Esses mistérios de Deus eu nunca vou entender. Nasce o Enoque. E aí, lendo o versículo 20, que o Jared, o pai do Enoque, morreu também. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. Aí você vai ler o próximo versículo, não é? E espera que a sequência continue. Fale quantos anos a pessoa viveu e... Você espera que fale isso no final do versículo. Aí quando você lê sobre Enoque, o teu cérebro desconstrói tudo aquilo. E viveu Enoque, versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Não tinha que dizer, e morreu? Não tinha que dizer isso? E morreu? Mas não é isso que diz sobre Enoque. Versículo 24, E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou.
Espera aí, não está falando que ele morreu. Está dizendo que Deus o tomou para si. E ele não foi mais visto. E foi porque Deus o tomou. Aos 365 anos de idade, no dia seguinte vão procurá-lo, né? Ué, o pai não está na tenda, o pai não está no campo, o pai não está na horta, o pai não está no curral das ovelhas. Alguém viu o pai? Alguém viu o nosso pai, o Enoque? Alguém viu? Sumiu. Sumiu. Ninguém mais o viu. Sumiu. Não foi o caso de um desaparecimento. Foi o caso de um traslado. Deus o tomou para si. É muito interessante isso. Primeira coisa que eu quero te mostrar, voltando aqui no versículo 22. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém, ou Matusalém, né? 300 anos e gerou filhos e filhas. Atenção. E andou com Deus depois que o Matusalém nasceu. Ele tinha 65 anos quando se tornou pai do Matusalém. Ó. E depois que Matusalém nasceu, ele andou 300 anos com Deus. Todos os dias ele andou com Deus. Dia e noite ele andava com Deus. E numa época em que a humanidade já estava degenerada, onde a violência, a maldade, a corrupção já estava acontecendo. E ele não compartilhava daqueles costumes da sociedade, e ele preferia andar na companhia de Deus do que andar com os ímpios. Ele preferia fazer as coisas que agradavam a Deus do que as coisas que agradariam a sua própria carne ou ao mundo. 300 anos andando com Deus. Eu estou andando com Deus, que eu me converti mesmo, me batizei. Eu me batizei, é isso mesmo. Eu estou andando com Deus depois do meu batismo. Já estou há 46 anos andando com Ele. 46 anos. Mas eu quero mais. E enquanto eu viver, eu vou andar com Deus. O Enoque tinha esse pensamento: eu não vou andar com os ímpios. Eu não vou andar na companhia das pessoas que fazem coisas erradas. Eu sinto no meu coração que essas coisas não agradam a Deus. E o que foi que nós lemos lá na carta aos Hebreus? Que o Enoque antes de ser arrebatado, trasladado, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Foi antes. Antes. Nós temos que agradar a Deus antes, não é depois. Não, depois não vai dar mais. E o Enoque agradou a Deus. Ele andou 300 anos com Deus. Vou contar uma rápida ilustração, pequena mesmo. A mãe veio na Paz e Vida com a filhinha pequena. Ela queria assistir à reunião. E a filha lá na escolinha, na turminha feliz. E ela deixou a filha lá com a nossa professora e voltou e ficou assistindo à reunião, glorificou, gostou, porque sabia que a filhinha estava lá na escolinha, na turminha feliz, aprendendo a palavra de Deus. Quando terminou a reunião e ela foi buscar a filhinha, a caminho de casa a mãe perguntou: filhinha, o que você aprendeu hoje lá na turminha feliz? E a menina disse: eu aprendi sobre o Enoque. Ah, é? E o que foi que a professora da turminha feliz falou sobre Enoque? Ah, mãe, ela falou muitas coisas, mas eu entendi. Eu vou fazer um resumo para a senhora. Foi o seguinte, mãe: o Enoque foi achado por Deus. E ele gostou muito e ele começou a andar com Deus.
Ele foi andando com Deus, que nem nós estamos andando para casa. Ele foi andando com Deus, 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 andando com Deus. Ele ficou tão longe da humanidade que Deus fala assim: Enoque, você já está longe da humanidade, você está longe daquele pessoal. E está tão perto da minha casa. Então já fica aqui comigo na minha casa. Foi assim que ela explicou para a mãe. O Enoque que andava com Deus. Ele andava com Deus, ele preferia andar com Deus. E veja que essa é a característica aqui, ó, versículo 22. E andou Enoque com Deus. E depois você vê no versículo 24 a repetição. E andou Enoque com Deus. Qual era o currículo do Enoque? Andar com Deus. Qual era o grande mérito, a grande história do Enoque? Porque você não vai ouvir falar sobre a profissão dele, sobre os problemas, os dilemas que ele enfrentou, como você vê no caso de Abraão, Isaac, Jacó, né? Você não vai escutar nada e nem ler nada e nem saber de nada. A única coisa que você vai saber do Enoque com verdade é que Enoque, antes do dilúvio, andou com Deus. Vê se você consegue entender agora para o nosso tempo e para a nossa situação. Se Enoque tivesse continuado na terra, ele passaria pelo dilúvio. Ou Deus diria: Enoque, entra também na arca com Noé. Mas o dilúvio estava já, né, programado. Deus já tinha planejado o dilúvio, já tinha preparado tudo. Mas o Enoque não. O Enoque não vai estar na arca, mas eu vou colocá-lo num lugar muito mais seguro. Eu vou trasladar o seu corpo dessa terra pecaminosa, que vai ser inundada pelo meu dilúvio, e vou levá-lo para a minha cidade santa. Eu vou trasladar o Enoque, eu vou tirar o corpo dele desse planeta e vou colocar ele no meu reino, na minha casa, porque Enoque anda comigo no meio de uma geração perversa. Ele foi trasladado antes do dilúvio. Agora, e para nós aqui? Jesus prometeu que vai haver um traslado simultâneo e gigantesco em todo o planeta, nos 4 cantos da terra. Ele garantiu isso. Quero que você vá comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 34. Atenção, é o Deus de Enoque falando. Atenção, que é o Deus que trasladou Enoque que está falando. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada, a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Troca a palavra tomado por trasladado. O traslado que o Senhor irá operar a qualquer momento vai buscar somente os que andam com Deus, os que gostam de andar com Deus. E você viu quantos anos o Noé viveu quando aconteceu o traslado? 365 anos. Quantos dias tem o ano? 365 dias. Quer dizer que você tem que andar com Deus os 365 dias do ano. Não tem feriado nem folga. Hoje eu vou dar uma pecadinha aqui, porque hoje eu estou de folga. São 365 dias por ano, e quando tiver ano bissexto, prepara mais um dia aí. Não tem folga não.
O mundo pode pular carnaval, o mundo pode fazer baladas, festivais de rock, o mundo pode fazer o que quiser, mas os salvos não andam nesses lugares. Os salvos andam na presença de Deus. São esses que Deus vai levar no traslado. Um vai ficar, outro vai ser trasladado. Uma vai ficar, a outra vai ser trasladada. E como a terra é redonda, pode ser que seja noite aqui e dia no Japão. Pode ser que seja noite na China e dia aqui no Brasil, no Ocidente. Por isso que ele falou, naquela noite, naquele dia. Naquela noite estarão dois numa cama. Quer dizer, você tem que andar com Deus, atenção, naquela noite. Você tem que andar com Deus até quando estiver deitado na tua cama. Você tem que estar na presença de Deus na tua cama também. E se for de dia, estarão dois num campo. Se você estiver trabalhando, no seu serviço, na sua loja, no seu comércio, mesmo no teu trabalho, você tem que andar com Deus. Todo o tempo na presença de Deus. Você já leu lá o livro de Gênesis capítulo 17, versículo 1, que diz que o Senhor Deus apareceu para Abraão. Abraão estava com 99 anos de idade. E disse-lhe Deus: eu sou o Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso. Vou repetir: eu sou o Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Oh glória! Anda na minha presença e ser perfeito. Enoque agradou a Deus por quê? Porque ele andava com Deus. Ele andava na presença de Deus. Coisa maravilhosa isso aqui. Eu disse a você que Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Deus não permitiu que ele passasse para o dilúvio. Talvez o nome Enoque signifique realmente início ou treino. Talvez seja para nos mostrar o início do arrebatamento, esse traslado. E que eu e você precisamos treinar para andar com Deus. Andar com Deus é um treino diário. Andar com Deus de dia, de noite, de tarde, de manhã, o tempo todo, até enquanto dorme, andar com Deus. Eu ando muito feliz. Toda noite eu sonho com o céu. Toda noite eu só sonho com a glória. Toda noite eu só sonho com as pregações. Toda noite eu só sonho com o povo de Deus. Porque até enquanto eu durmo eu estou andando com Deus. Eu ando muito feliz. E antes do traslado, Enoque teve o testemunho do céu de que ele agradara a Deus. Você tem que andar com Deus de uma tal maneira aqui na terra que o céu se agrade da tua vida. Que Deus olhe para você e Deus se agrade do teu andar, do teu caminhar, do teu viver, do teu falar, do teu agir, do teu pensar, da tua conduta, do que você faz, como você se relaciona com as pessoas. Deus tem que olhar e falar: essa pessoa me agrada muito, esse meu filho me agrada muito, esta minha filha me agrada muito, porque o tempo todo anda na minha presença. Eu vou trasladar essa pessoa. Ela já está incluída no meu traslado. Quando eu for trasladar todos os justos e salvos da terra, essa pessoa também vai. E quando que vai ser o nosso traslado, né? O do Enoque foi antes do dilúvio. E o nosso, quando vai ser o nosso traslado? Antes da grande tribulação. Nós estamos no princípio das dores. A grande tribulação já está aí às portas.
Está na hora de acontecer o traslado. Quando vai acontecer o nosso traslado? Antes da grande tribulação. E quando vai começar a grande tribulação, pastor João Ribe? Depois que Jesus trasladar todos os salvos desta igreja e todos os salvos da terra. Porque nós não vamos passar pela grande tribulação. Nós vamos ser retirados desse lugar e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu gosto muito da palavra que está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Eu memorizei, eu amo esse trecho. Lá diz assim: porque o mesmo Senhor, o mesmo, sabe? O mesmo que veio a este mundo, o mesmo que viveu sem pecado, o mesmo que operou milagres, prodígios e maravilhas e deu provas de quem Ele é, o mesmo Senhor Jesus que foi preso, julgado, condenado, torturado, crucificado e morto, o mesmo Jesus que foi sepultado na sexta-feira ainda, o mesmo Jesus que ressuscitou no domingo de manhã, o mesmo Jesus que andou na terra por 40 dias depois de ressuscitado, o mesmo Jesus que subiu aos céus, porque o mesmo Senhor, o mesmo descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, oh meu avô, minha mãe, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Estou tranquilo até se eu morrer antes da volta dele, porque ele vai me ressuscitar primeiro. Ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos trasladados para encontrar com eles nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com Ele trasladado para sempre com Ele. Não é por uma semana, nem 7 semanas, nem 70 anos, nem muitos anos como viveu Matusalém, mas estaremos com Ele por toda a eternidade. Vamos ficar todos de pé. Tem que andar com Deus. Tem que consertar a vida. Tem que parar de andar com os temulentos, com os ímpios, com os pecadores e achar que está tudo bem, né? Está tudo bem. Fazer coisas erradas e dizer, está tudo bem. É normal. Hoje em dia é normal. Hoje em dia é normal adulterar. Hoje em dia é normal transar com a pessoa, sair com ela, depois pega outra. E a mulher também é normal. Tem moças em bailes que vão lá e falam, eu peguei 4 essa noite. Conta assim como se fosse uma grande glória. É normal. No baile é normal. Lá na balada é normal. Rola maconha, cocaína, bebida à vontade. Até menor de idade bebendo, fazem vista grossa. É normal, essa juventude bebe mesmo. Eu vejo lá na Avenida Paulista, outro dia eu saí, fui tomar um café com meu filho Giancarlo. Estou atravessando a Paulista ali, na calçada, 4 viaturas de polícia ali, estacionadas, guardas do lado de fora, e aqui o cara fumando a maconha a céu aberto, mãe passando com crianças, e aquele fumacê ao meio-dia. Normal. Passa lá. Esse monte de nóia fumando crack aí na rua, a céu aberto. Normal. Qual o problema? Precisa parar com isso. O Enoque via tudo isso em volta dele. Ele vivia no meio de uma geração perversa. Ele era convidado, sim, para essas coisas. Tentavam o Enoque o tempo todo para que fizesse também o que os outros faziam. Vem conosco, vem Enoque, vem andar conosco, Enoque. O Enoque dizia não.
Eu ando com Deus. Eu ando com Deus. Não, obrigado, não, obrigado. Enoque era diferente. Ele agradou a Deus. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. A igreja, os salvos, os que andam com Deus, vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Deus não vai permitir que os salvos passem por isso. Mas você tem que consertar a tua vida e andar com Deus. Tem muita coisa aí para arrumar, hein? Eu não sou juiz, não, mas o Espírito Santo está falando com você. Eu não julgo ninguém, não, mas eu estou falando o que o Espírito Santo diz. Você tem muita coisa aí para arrumar, hein? Você precisa andar com Deus, andar mais perto de Deus. Você se afastou de Deus. Você continua olhando para Deus, só que você está numa marcha lenta. Deus está lá na frente já e você está cada vez mais devagar. Você tem que andar no ritmo de Deus. Abraão, sim, Senhor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Falar isso para um homem de 99 anos? Pedir a um homem de 99 anos que arrume a sua vida? Ou você acha que o Abraão era perfeito? Deus falou, eu quero que você seja perfeito. Quero que você ande na minha presença. Agora imagine os mais jovens. O que estão aprontando, inclusive dentro das igrejas. Quanto pecado hoje dentro das igrejas. Todo mundo fazendo vista grossa. Quantas igrejas tolerantes. Tudo pode, tudo pode. Eu quero oração para ser salvo. Aliás, deixa eu perguntar isso aqui. Tem alguém aqui nessa reunião que, ouvindo esta palavra, quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Tem alguém aqui que, ouvindo esta palavra, quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Se tem, levante a mão assim bem alto. Se tem alguém, ergue a mão, vem aqui para frente. Quem ergueu a mão, vem para cá, pede licença e vem aqui para frente. Vem para cá. Pastor, eu quero oficialmente entregar minha vida para Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, vem para cá. Tem alguém aqui nessa reunião que diz, pastor, eu tenho medo disso. Você tem que ter pavor. Medo é pouco. Porque a grande tribulação está às portas. Jesus está voltando. Eu não quero ficar, pastor. Eu quero ser incluído nesse traslado. Vem aqui para frente então, em nome de Jesus. Se você sente que precisa consertar a tua vida com Deus. Quem se humilha será exaltado. Saia do teu lugar. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Tem aqui filhos pródigos e filhas pródigas que estão sem igreja? Você não pode ficar fora do corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo visível aqui na terra. Quem está sem igreja, vem aqui para frente também. Todos que estão sem igreja. Eu estou fazendo este apelo também nas outras capitais do Brasil, onde estão as sedes da Paz e Vida, ouvindo esta palavra simultaneamente, ao vivo agora. Vem para frente. Pastor Joaíbe, eu confesso para o senhor que está difícil eu seguir Jesus. Nessa época, está difícil. Está difícil para mim seguir a Jesus. Várias vezes eu penso em desistir, não ir mais para a igreja. Várias vezes eu penso que não dá mais. Penso até coisas ruins. Eu quero um renovo espiritual. Vem aqui para frente, você que está sentindo esta dificuldade na sua vida espiritual. Vem aqui para frente também, vem para cá. Pede licença e vem. E por último, eu quero chamar todas as pessoas que por qualquer motivo querem pedir perdão a Deus, porque nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. E não podemos participar da Santa Ceia indignamente. Às vezes a pessoa quer ficar ali escondendo o pecado. Eu não quero saber do teu pecado. Eu não quero saber o que você fez. Nem Deus, porque Deus já sabe. Não precisa vir aqui contar para ninguém, não. Deus já sabe. Deus quer saber o seguinte: quer me agradar? Se arrependa.
se humilha, venha na minha presença, anda na minha presença e ser perfeito. Vem aqui para frente, quem está sentindo esta palavra, se o Senhor está falando contigo, vem aqui para frente. Vem para cá. Se Deus está falando com você, não endureça o teu coração, não. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Eu travo uma luta diária para seguir as pegadas do Senhor. Eu luto comigo mesmo todo dia. E como é difícil lutar comigo, porque eu sou um cara muito forte. Como é difícil lutar contra o homem João Ribe, eu sou um cara forte. É difícil lutar contra mim mesmo. Mas eu tenho que lutar. Todo dia eu tenho que lutar contra mim mesmo. Pastor João Ribe, eu sei que eu tenho que lutar contra mim, mas às vezes eu apanho de mim mesmo. Então, está precisando de poder? Está precisando de força para lutar contra você mesmo, contra você mesma? Vem aqui para frente também, em nome de Jesus. Ninguém é Superman, ninguém é super-homem, super-mulher, super-boy. Nós somos combatentes. O tempo todo temos de combater, o tempo todo. Não era fácil para Enoque andar com Deus. Não era fácil no meio de uma geração perversa. Não é fácil para a gente hoje, na nossa geração, andar com Deus. Porque em todo lugar que você for, mesmo dentro da sua casa, o pecado está lá. Na vizinhança, na parentela, no trabalho, na escola, na faculdade, no trem, no ônibus. O pecado está lá, o tempo todo. O tempo todo travar uma luta, o tempo todo lutar, mas fazer o que agrada a Deus. Qual foi o grande mérito de Enoque? Andar com Deus. Ele alcançou o testemunho de que agradou a Deus, antes do traslado. Agrade a Deus antes do traslado. Amém? Se mais alguém quiser vir para frente, aproveita agora. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV. Pensa que é só com eles que Deus está falando, é com você também. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer consertar a tua vida com Jesus? Onde você estiver, se ajoelhe ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. E se você está em trânsito, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, que nós vamos orar agora. Vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. A igreja continue de pé, por favor. E em todo o Brasil e Portugal, quem está fazendo isso, aproveita agora também. Essa é a hora. Porque o traslado vai acontecer em Portugal também. E em outros países do mundo. Com a mão sobre o teu peito, sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus todo-poderoso, eu estou muito feliz, porque esta pessoa veio aqui, e ela quer se consertar com o Senhor, e eu também, eu quero, meu Deus, andar na tua presença, e ser uma pessoa perfeita. Eu preciso da tua ajuda, para aperfeiçoar o meu caminho, e a ajuda do teu Espírito Santo é fundamental. Eu preciso que o teu Espírito retire de mim tudo que não te agrada, e que só fique em mim aquilo que te agrada, porque como Enoque, eu quero agradar ao Senhor. Eu quero que o meu viver, o meu dia a dia, agrade ao Senhor. Então, Pai, perdoa tudo o que eu fiz de errado até agora. Apaga, Senhor, o meu passado. Eu me arrependo e suplico ao Senhor que me purifique com o sangue de Jesus. Lava o meu corpo, lava a minha alma, lava o meu espírito, todo o meu ser, o corpo físico e o corpo espiritual.
me purifica agora com o sangue de Jesus, porque eu quero estar em condições de ouvir a trombeta e subir no arrebatamento, ainda que eu esteja no pó da terra, sepultado, esquecido, ainda assim os meus ouvidos ouvirão a tua trombeta, e num instante o meu corpo ressuscitará. E se eu estiver vivo, andando sobre a terra e andando com o Senhor, quando a trombeta soar, antes do traslado, eu vou ouvir e vou subir também. Por isso, me dá agora o teu perdão, e junto com o meu perdão, a certeza e a alegria da minha salvação, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém.